E aí, tudo bom? Aqui é o professor Manuel Neto, professor de Física. Na aula de hoje, Força Elétrica. É nossa aula número 3 de Eletrostática, tá? Se você perdeu as aulas passadas, volta aí na playlist que você vai ter aula sobre eletrização, aula sobre quantidade de carga e agora a aula número 3, aula sobre a força elétrica, beleza? Então, bora lá para essa terceira aula de eletrostática. Então, quando a gente sabe sobre o comportamento das cargas elétricas, né, tanto positivas como negativas entre si, a gente pode simplesmente falar sobre a força elétrica, que é uma coisa muito simples, tá? A gente sabe que os princípios elétricos falam que as cargas elétricas de mesmo sinal, ou seja, cargas elétricas semelhantes, né, por exemplo, um próton com próton ou elétron com elétron, né, a interação entre cargas semelhantes, né, tem uma reação de repulsão, ou seja, é como se uma carga, né, tivesse repelindo a outra, né, para manter distância, tá? Então, como a gente pode ver aqui na imagem do slide, ó, você vê que uma carga positiva interagindo com a carga positiva, né, aqui do lado, vai ter uma repulsão, assim como uma carga negativa interagindo com outra carga negativa também vai ter uma repulsão, tá? Porém, né, o contrário acontece quando você tem a interação entre cargas opostas, né? Então, nesse último exemplo aqui lá de baixo, nós temos aqui um próton interagindo com um elétron e essa interação de cargas opostas dá a gente aí uma atração. Então, é aquele velho ditado, né? Os opostos se atraem, né? E os semelhantes se repelem. E isso aí cabe analogicamente para a nossa interação entre cargas elétricas, tá? A gente pode ver aqui que as cargas semelhantes elas se repelem, né? Então tem uma repulsão, e as cargas opostas, né, elas se atraem, ou seja, uma atração, tá? E a força com que uma carga expulsa a outra numa repulsão ou puxa a outra numa atração, tá, é chamada de força elétrica, tá? E essa força elétrica ela foi testada, né? Ela foi testada em experimento, verificada em experimento, certo? Da balança de torção, né? Que é esse objeto aí que você está vendo aí no canto, né, do slide. E essa balança de torção, tá? Ela foi inventada pelo John Mitchell, né? E esteve presente em muitos progressos da física, né? A gente vai ver aqui, ó, que ela permitiu ao Cavendish e ao Coulomb, né, que eu já citei na aula passada, o Coulomb que estudou as cargas elétricas, né? No século XVIII, esses dois caras aí puderam medir e verificar algumas interações, né, algumas interações elétricas, magnéticas e até mesmo gravitacionais, tá? Então, a partir dessa balança de torção, né, eles poderam verificar essas forças, né, tanto magnéticas como elétricas e até mesmo gravitacionais. Só que o que interessa para a nossa aula de agora, né, é a interação da força elétrica, tá? E a força elétrica é simplesmente quando uma carga está interagindo com outra, seja repulsão ou seja atração, tá? Até porque a gente sabe que essas interações elétricas, né, elas não têm um contato, né, propriamente dito, né, não é um contato direto, é mais um contato de campo, tá? E campo elétrico é o assunto da nossa próxima aula, importante, então é melhor não perder, tá? Voltando aqui para a força elétrica, então a força elétrica, né, o lei de Coulomb, que é mais comum, por assim dizer, né, é a lei da física que descreve a interação eletrostática entre partículas eletricamente carregadas, quer dizer, entre prótons e elétrons, tá? Então, no exemplo aqui de cima, a gente vê que essa carga número 1 é positiva e a carga número 2 também é positiva, né? Então, a gente sabe que cargas semelhantes tendem a se repelir. Então, está acontecendo aí uma repulsão, onde a carga número 1 aplica uma força sobre a carga número 2 e a carga número 2 também aplica a mesma força sobre a carga número 1, tá? A gente pode tirar essa definição lá da terceira lei de Newton, tá? Essa interação acontece de mesma intensidade, porém em sentidos contrários, tá? Então, a força que a carga número 1 aplica sobre a número 2 é a mesma que a carga número 2 aplica sobre a carga número 1, né?
vai diferenciar apenas o sentido, tá? Uma está indo para um lado e a outra está indo para o outro lado. Isso não é repulsão. Agora, quando é atração, a gente pode ver aqui embaixo, ó, que a carga número 1, ela está puxando a carga número 2, né? A carga número 2 dessa vez é negativa, a gente está vendo ali, ó, menos Q2, ou seja, é a interação entre um próton e um elétron, tá? Então, a mesma força que a carga número 1 puxa a número 2, a carga número 2 puxa a carga número 1, tá? Então, elas estão se atraindo aí em uma determinada força, tá? Então, essa interação entre cargas, né, gerando essa força elétrica, tá? Ela vai ser calculada através de uma fórmula, uma equação bem simples. E essa equação, né, a gente pode ver aqui embaixo, que é K0, né, vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância entre as cargas, né, ao quadrado. Então é uma relação bem simples aí de você obter a força elétrica, ok? Agora vamos tentar resolver esse exemplo aqui, tá, que envolve justamente a força elétrica que a gente acabou de comentar. O que é que ele fala? Duas partículas de cargas elétricas, Q1 igual a 4 vezes 10 elevado a menos 16 coulomb e Q2 igual a 6 vezes 10 elevado também a menos 16 coulomb. Estão separados no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 elevado a menos 9 metros, sendo K0 igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. A intensidade da força de interação entre elas em newtons é D. Então é uma questão bem simples, né? Que você tem aí, essa questão te dá os valores, né? Bem claros, né? Ele fala que são duas partículas, né? Uma delas é a Q1 e a outra é a Q2. E essas partículas, né, estão separadas no vácuo por uma distância, né, que é de 3 vezes 10 elevado a menos 9 metros. E ele também te dá o valor do K0. Então, todas as variáveis que a gente precisa, a questão nos mostra com muita clareza. Agora vamos atentar aqui para lembrar, né, a relação aí da força elétrica, né? Então, a força de interação, né, a força de interação entre essas partículas é justamente a força elétrica. E aí você tem que lembrar, né, que a força elétrica é igual a K0 vezes carga número 1 vezes a carga número 2, tudo isso dividido aí pela distância, né, entre as cargas ao quadrado, tá? E aí em seguida é questão de você substituir os valores, né? Então, substituindo aqui os valores, nós temos que, vamos lá, vou botar todos os valores aqui um do lado do outro, tá? O K0, quem é esse K0 aqui? K0, né, equivale aí a 9 vezes 10 elevado a 9. Então, você coloca aqui, ó, 9 vezes 10 elevado a 9. Eu vou colocar entre parênteses para poder separar cada grandeza, tá? E aí a gente multiplica pela carga número 1. Quem é essa carga número 1? A carga número 1 está aqui, ó, 4 vezes 10 elevado a menos 16, tá? Então esse aqui é o valor da carga número 1. E a carga número 2, né, que também multiplica aqui nesse conjunto, é 6 vezes 10 elevado também a menos 16. Então aqui no numerador nós temos essas três grandezas, né, que aqui é o K0, aqui é a carga número 1 e essa outra é a carga número 2, tá? E tudo isso dividido pela distância entre as cargas ao quadrado, tá? A distância entre as cargas é 3 vezes 10 elevado a menos 9, certo? Então, deixa eu colocar aqui no cantinho, tá? A distância ao quadrado é 3 vezes 10 elevado a menos 9, tá? Isso ao quadrado. Por que eu vou colocar aqui no cantinho? Porque esse valor aqui eu vou logo transformar o seu quadrado, né? 3 ao quadrado, 3 elevado a 2, é 9, vezes 10 elevado a
Menos 9 vezes 2 é 18, tá? Então é esse valor aqui que eu vou colocar lá, né, no meu denominador, tá? Vou colocar aqui, ó, 9 vezes 10 elevado a menos 18, tá? Então essa aqui é a minha distância ao quadrado, ok? E o resto, né? O resto não tem nem o que você não tem nem o que você se esforçar tanto, até porque o resto é simplesmente matemática, né? Você vai fazer apenas uma matemáticazinha pura. Então vamos logo verificar aqui, ó. Para começo de conversa, você pode sim cortar esse 9 com esse 9, tá? Então você pode fazer esse cancelamento aí, tá certo? Agora vamos verificar aqui os coeficientes que nós temos. Ó, 4, né, vezes 6 é exatamente igual a 24, não é isso? 4 vezes 6 é 24. Então põe aqui, ó, 24, tá? E a ordem de grandeza vezes 10 elevado a quanto? Olha só, eu vou repetir a base, né, que é o 10, tá? E vou somar todos os expoentes. Menos 16 com menos 16 vai dar menos 32. E aí menos 32 com mais 9, que é esse aqui, vai dar exatamente aí menos 23, certo? Então lá em cima, no numerador, 4 vezes 6 deu 24, e a ordem de grandeza, né? Repetindo a base, repete a base que é 10, soma todos os expoentes, menos 16 com menos 16 dá menos 32, menos 32 mais 9 é igual a menos 23, tá certo? E aí lá embaixo, ó, a gente não pode esquecer que também tinha um expoente, né? Uma ordem de grandeza, na verdade, que é o 10, elevado a menos 18, né? Então, menos 23 aqui, e lá embaixo o 10 elevado a menos 18, certo? Que é justamente esse valor aqui do denominador. Para finalizar aqui a nossa força elétrica, certo? Esse valor aqui, 10 elevado a menos 18, a gente joga para o numerador, trocando aí o sinal do seu expoente. Então, fica no final 24 vezes 10 elevado aí a menos 5, né, newtons. Então, essa daqui é a força elétrica, certo? Que está agindo na interação entre essas duas cargas. Lembrando que as duas cargas, né, elas são cargas positivas, né? Então você tem aqui a carga positiva, tá? E outra carga positiva, certo? A distância entre elas foi informada e a força elétrica que está acontecendo, ó, tem esse vetor aqui, tá? Isso aqui é a força, por exemplo, número 2, e essa aqui é a força número 1. Lembrando que a força número 1 é igual à força número 2, tá certo? Então está acontecendo aí uma repulsão devido à semelhança entre as cargas, né? Ambos são prótons, beleza? Então a gente fica por aqui, tá certo? Até a próxima aula, sucesso!